Muito bem, a todos vocês que sempre estão acompanhando os vídeos que aqui estamos postando para vocês, eu gostaria de responder aqui uma dúvida que existe e que chegou até mim sobre Ananias e Safira, sobre o fato deles terem morrido por terem deixado de dar aquilo que era para ser entregue aos pés do apóstolo. Vou explicar isso para vocês dentro da palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz assim o seguinte registro da Escritura Sagrada. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Veja bem, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-o, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Bem, logo na sequência, no versículo 5 fala: e Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os moços que ali estavam, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Bem, aqui é uma pergunta que gera uma dúvida, né? Uma palavra, na verdade, que gera uma dúvida na vida de muitas pessoas, inclusive de perguntas que já até mesmo muitos fizeram para mim, dizendo o seguinte: por que Ananias e Safira eles morreram? Foi porque eles não deram tudo o que eles deveriam dar? Porque naquela época eles tinham, os apóstolos tinham combinado e tinham falado para que eles vendessem algo que lhe pertencia e levassem até os pés do apóstolo, que no caso aqui o apóstolo Pedro. E pelo fato dele ter vendido somente uma parte, ter vendido a sua propriedade e mentido, né? Ele até combinou com a esposa dele de chegar até Pedro e falar para Pedro: não, nós vendemos só foi por X, né? Por metade do valor, vamos dar um exemplo disso. E aí, no caso, quando eles combinaram essa mentira, eles foram até o apóstolo Pedro levar aquele dinheiro, e quando chegou lá, o apóstolo Pedro pegou e falou para ele: por que é que tu mentiste? Porque deixaste que Satanás enchesse o teu coração com esta mentira? E ali logo ele caiu morto. Bem, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, inclusive isso, que é até uma pergunta que muitos fazem, se pelo fato deles não terem dado tudo, o dinheiro, foi por isso que eles morreram, há muitas igrejas por aí e há muitos pastores que afirmam que seja isso. Pelo fato da pessoa não dar o dinheiro, ela pode morrer. Ou muitas vezes fica até colocando medo nas pessoas. Olha, se você não fazer isso, o mal vai vir sobre você, o devorador vai vir sobre você, você não vai ser abençoado, olha, você pode morrer, né? Enfim, tudo isso é o que muitas pessoas e muitos hoje colocam medo nas outras pessoas e usando esta palavra. Porém, o que eu quero dizer para você é que é o seguinte: não foi a morte de Ananias e Safira, não foi pelo fato do dinheiro, não foi pelo fato de ele ter dado a metade do que era para dar, no caso tudo, não é nada disso. Aqui não está falando de dinheiro, aqui está falando que o problema da morte de Ananias e Safira foi porque eles mentiram ao Espírito Santo. Eles poderiam ficar com tudo, eles não eram obrigados a dar, eles não eram obrigados a contribuir, eles não eram obrigados a dar tantos por cento, mas que eles não mentissem. Se ele disse que iria dar tudo, que desse tudo, ou que senão ele pudesse não falar e não dar nada. Você pode ver isso que eu estou falando, até na Bíblia, na linguagem de hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4, fala: antes de você vendê-lo, ele não era seu? E depois de vender, o dinheiro também não era seu? Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mas mentiu para Deus. Era seu, você dava o que você quisesse. É a mesma coisa que está acontecendo no dia de hoje. Você que está assistindo, o fato não é o fato da quantia. Não é, Deus não estava olhando ali naquele momento, daquele acordo, não era nada da questão do dinheiro, era a questão da mentira. Então,
fica essa alerta para você e até mesmo para que você possa também entender isso que nós estamos falando. O problema da morte de Ananias e Safira não foi por causa do dinheiro. Eles poderiam ficar com tudo, eles poderiam dar uma parte, ou eles poderiam não dar nada. O problema foi a mentira. Depois você pode confirmar isso que eu estou falando para você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4. Espero que possa ter tirado a dúvida de muitas pessoas esse esclarecimento. E para mais sugestão você pode também enviar, que vamos estar respondendo vocês com muito prazer e com muita alegria. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um abraço a todos.